Profanação, muito palavrão, muita violência é o que você vai encontrar nesse quadrinho aqui, Jonah Hex por Joe Lansdale, e é o quadrinho que a gente vai falar hoje. Bem-vindos de volta ao Batatinha Comics e fiquem ligados. É isso mesmo. Esse quadrinho aqui tem tudo isso que eu falei. É um quadrinho bem perturbado, divertidíssimo, com bastante Weird Western, que é o faroeste estranho, o faroeste com elementos de terror, de ficção, de fantasia. Cara, isso aqui é muito legal, divertidíssimo, engraçado pra caramba. Eu acho que eu devo ter dado risada em todas as páginas desse quadrinho aqui. Cara, muito divertido mesmo. O que a gente tem aqui são 3 histórias, 3 minisséries do Jonah Hex, lançadas na década de 90 pela Vertigo, escritas pelo autor Joe Lansdale, que é um autor de livros, mas também é conhecido no mundo dos quadrinhos por ter lançado aquele Deadwood Dick, da Bonelli. Aqui a gente tem 3 minisséries, como eu falei, Pistoleiro do Além, Cavaleiros dos Vermes e Coisas do Tipo e Oeste das Sombras. Cavaleiros dos Vermes e Coisas do Tipo, já posso adiantar que é a melhor história. Divertidíssima. Pistoleiro do Além também é bem legal, e a piorzinha é a que fecha o encadernado, que é Oeste das Sombras. Mas ainda assim, todas elas são muito legais, muito divertidas, e o mínimo que isso vai te arrancar são várias risadas. A arte é bem interessante, é uma arte diferente, assim, não tenho muita lembrança de ter visto essa arte em algum lugar. Tem uma colorização agradável, umas cores clarinhas, com exceção da última história. A primeira e a segunda história tem essa arte aqui bem semelhante. A arte é de Timothy Truman e Sam Glanzman. Já aqui um pouco da segunda história, deixa eu mostrar. A segunda história tem essa arte bem semelhante também, elas parecem realmente ser da mesma série. E aí quando a gente chega na terceira história, que ainda é da segunda, ó, esses caras são muito engraçados. Quando a gente chega na terceira história, a gente tem uma mudança. A gente tem uma arte um pouquinho mais clean, porque a arte das primeiras histórias ela é bem suja, assim, né? Ela tem é quase um esboço pintado, então aqui não, ó. Aqui a gente já tem uma arte mais clean. Eu particularmente prefiro a arte das 2 primeiras histórias. Mas o que são essas histórias? A gente vê aqui histórias de um Jonah Hex, olha que legal essa arte dele. De um Jonah Hex já estabelecido no universo. Isso aqui eu acho que não é continuação de nada e também não tem continuação, simplesmente são histórias isoladas. E a gente vê um Jonah Hex que já existe no universo, já é conhecido por outros personagens, ele é um fora da lei, famoso, principalmente pela cicatriz que ele tem, né, que é facilmente reconhecível, mesmo num mundo em que não existia comunicação massiva. E a gente não tem aqui origem, a gente não tem nada disso. A gente é jogado num mundo, o Jonah Hex existe, ele se envolve numa aventura, a aventura acaba. Ele se envolve numa segunda aventura, a aventura acaba, e ele se envolve numa terceira aventura, e a aventura acaba. É simplesmente assim. Não tem enrolação. As coisas simplesmente acontecem. Nessa primeira história, Pistoleiro do Além, o Jonah Hex se envolve com uma trupe de um circo, em que existe um cara lá, não sei nem como identificar ele não é um mago, um ilusionista, também não. É um daqueles caras que vendia óleo de cobra, para elixir de cobra, sei lá, no Velho Oeste com aquelas barraquinhas, sabe? E esse cara, ele tem uma trupe de pessoas diferentes, digamos assim, coisa de circo, aquelas pessoas tipo do filme Freaks, de 1932, eu acho. Só que essas pessoas que se apresentam com ele e que cometem crimes com ele, elas não estão vivas. Elas são marionetes dele, elas são pessoas que ele matou ou que foram mortas por outros capangas dele e que ele injeta uma espécie de líquido, como se fosse um líquido de embalsamar nessas pessoas e controla elas cometendo crimes por aí e ganhando dinheiro com as apresentações. E ele quer fazer isso com o Jonah Hex. Jonah Hex ele mata um amigo do Jonah Hex e quer matar o Jonah Hex para transformar ele numa dessas marionetes. Então a história é basicamente o Jonah Hex contra essas marionetes e contra esse charlatão aí, uma espécie de ilusionista. A segunda história, Cavaleiros dos Vermes e Coisas do Tipo, mostra o Jonah Hex chegando numa cidadezinha onde é uma cidadezinha daquelas de Velho Oeste, né, que é praticamente uma rua que tem uma estalagem, uma delegacia, uma lojinha de qualquer coisa, uma lojinha de armas, enfim, aquela ruazinha ali é a cidade. E ela é toda temática, com tema baseado no Oscar Wilde, o escritor, poeta e tal.
britânico. O dono dessa cidadezinha é um britânico que conheceu o Oscar Wilde numa apresentação que ele fez através dos Estados Unidos. Ele gostou demais, se apaixonou por toda a temática disso e criou esse rancho Wilde, baseado no Oscar Wilde. E nesse rancho, as pessoas que moram nesse rancho trabalham para esse cara, elas fazem vários serviços de rancho, assim, né, de serviço de fazenda, mas elas também precisam recitar poesia ou cantar uma música, o que seja, em apresentações que acontecem na estalagem todas as noites. Ele paga muito bem, mas ele faz com que as pessoas recitem poesia, o que para muitos ali é uma tortura. E eu até concordo. Enfim, o que acontece é que o Jonah Hex chega nessa cidade, aceita trabalhar lá porque o pagamento é muito bom, e aí ele descobre que as redondezas desse local ali é assolado por vermes que saem por baixo da terra, engolem as pessoas, chupam o cérebro e vão de volta para baixo da terra. Bem parecido com aquele filme Ataque dos Vermes Malditos. E aí o Jonah Hex, ele junto com algumas pessoas ali do grupo, ele sempre encontra pessoas diferentes, então os coadjuvantes entre cada história sempre são coadjuvantes diferentes, e os dessa história são os melhores. Os mais engraçados. Tem um personagem aqui que se chama Pinto Fedido. E aí o Jonah Hex, junto com esses personagens, ele tem uma ideia de que, enquanto eles viverem na defensiva, viverem com medo dessas criaturas, eles nunca vão conseguir fazer nada, porque essas criaturas aparecem a qualquer momento, matam as pessoas e vão embora. Então ele decide levar a ofensiva até essas criaturas. Ele faz um grupo ali de pistoleiros e eles vão para baixo da terra procurar as cavernas onde vivem essas criaturas, esses vermes, que são bem Lovecraftianos, umas criaturas de outro mundo, inclusive de outro mundo literalmente, porque eles encontram nessas cavernas uma espécie de nave, de tecnologia, assim, de naves alienígenas, que trouxeram esses monstros para cá num passado distante. Olha só, o Oscar Wilde até aparece aqui na história. Aqui é quando o Jonah Hex e o grupo dele eles descem para essas cavernas e encontram essa tecnologia de muito tempo atrás que trouxe esses monstros em outra era e ficou lá embaixo até hoje, né? Ela tem robôs que protegem essa tecnologia, uma nave. Então a gente vê aqui que em algum momento esses vermes, essas criaturas, elas vieram para a Terra, elas não são daqui. Então é um negócio bem Lovecraftiano mesmo. Olha só, as páginas são bem barulhentas, bem bagunçadas, tem bastante coisa acontecendo. E aí, aproveitando que eu toquei nesse assunto do desenho, das páginas, me veio uma crítica que eu tenho a fazer essa HQ. Esse quadrinho é caro, peguei numa promoção, então vale a pena pegar. Eu acho que pelas risadas esse quadrinho já valeu a leitura. Mas ele é um quadrinho caro e ele tem alguns problemas. Aqui até dá pra ver um pouco, olha aqui em cima. Olha onde ocorre o corte das páginas. Esse quadrinho ele é em tamanho oversized, então se você pegar aqui um quadrinho de tamanho padrão, você vai ver que ele é maior. Ele é isso aqui maior, é um tamanho deluxe, né? E ele é tamanho oversized, então ele tem bastante papel, bastante página para botar o desenho, mas ainda assim o zoom que foi dado nessas folhas, nesses desenhos, ele é um zoom muito grande. Eu comparei com imagens da HQ original e eu percebi que as pontas, as laterais, elas são cortadas. Uma coisa é você ter a sangria para cortar a página na gráfica. Beleza, você tem ali um espaço que pode acontecer de cortar, como o Pipoca Nanquim mostrou outro dia aí num shorts. Mas o caso que ocorre aqui é demais para mim. Tem até um exemplo aqui onde... Porque até eu perceber o que era o problema, isso estava me dando uma certa claustrofobia. Nenhum desenho aqui tem espaço para respirar. Olha só, a impressão que dá é que eles são sempre cortados. E aí eu vi que logo no começo aqui tem uma página, na primeira história, eu até marquei, que você consegue ver que a própria assinatura dos artistas foi cortada. Então eu acho que cortou demais, sabe? Se a própria assinatura, todas as bordas, aqui tá cortado, ali em cima tá cortado. Se cortou dessa forma, é porque o corte tá errado. O corte dessa HQ aqui, ele não tá correto. A gente perde ali 1 centímetro de cada lado, ou para baixo, para cima, pro lado, enfim, para onde for. E eu achei que para uma HQ tão cara, com páginas tão grandes, eles poderiam sim ter diminuído a arte. Ela ficaria um pouquinho menor, não faria problema, porque isso aqui é uma página muito maior do que uma página de quadrinho normal. Mas eles mandaram para a gráfica desse jeito, ou a gráfica fez desse jeito, não sei. O que importa é que dá uma certa agonia, assim. A arte está sempre cortada.
E lá na última história isso é menos evidente, essa história aqui, ó. Porque aqui a gente tem o espaço em branco, ó, essa margem. Nas primeiras histórias a gente não tem essa margem. Um pouco melhor, assim, melhora um pouco essa situação das páginas cortadas. Mas na primeira e na segunda história, isso fica evidente em vários quadros. Em que você vê assim, cara, eu tenho certeza que isso não era pra estar cortado aqui. Tipo aqui embaixo, ó. Não sei bem explicar, mas eu senti isso e quando eu fui pesquisar e olhar algumas imagens na internet, eu vi que as imagens realmente tinham uma bordinha a mais. Não vai atrapalhar a sua experiência, né? O quadrinho tá todo aqui, isso não é de todo ruim, mas eu acho que vale mencionar pelo fato de se tratar de um quadrinho caro, e a gente espera que tenha qualidade, né? Já na última história, o Jonah Hex vai parar em outra cidadezinha, onde ele encontra uma mulher que está sendo violentada. Ele é um cara barra pesada, um cara cafajeste, um cara podrão, assim, só que ele é pelo certo. Ele não pode ver alguém sendo violentado, alguém sendo, enfim, humilhado à toa. Ele humilha bastante gente, mas não à toa. E aqui ele vê uma mulher sendo violentada. Ela está sendo usada pelos caras desse grupo de forma sexual. E ele descobre que essa mulher, ela tem um filhinho, que eu vou mostrar aqui, ó. Ela tem um filhinho que é um bebê com cara de urso. E ele fica com pena dessa mulher, fica com pena do bebê e resolve fugir daquele lugar ali com ela e levar ela pro lugar, ela é uma indígena, né? Levar ela pra tribo dela, pro grupo dela. Os caras não gostam nem um pouco disso, perseguem os dois e isso vira uma história de perseguição entre o Jonah Hex, um amigo dele, que é o Bolas Manchadas. Vou deixar o nome aí, você entende o que quiser pra esse nome. E mais essa indígena com um bebezinho que é com cabeça de urso. E aí, no final, a gente tem uma reviravolta legal, não vou contar, mas a gente tem uma reviravolta sobre o que é, por que esse bebê tem essa cabeça de urso quando a gente chega na tribo dessa indígena, onde o Jonah Hex entrega ela, deixa ela em segurança. É uma história legalzinha, mas é a mais curta de todas, ela tem 3 números, comparado às outras que tem 5, e ela é a que tem a arte que não me agradou tanto, comparado às outras também. Mas segue o mesmo, como é o mesmo roteirista, os mesmos artistas, segue o mesmo ritmo, segue a mesma comédia, é engraçado demais esse quadrinho aqui. No final ele tem um negócio legal, que é esse glossário aqui, ó. Ao longo das páginas, a gente tem vários asteriscos, como se fosse para adicionar notas de rodapé, mas a gente não tem notas de rodapé nas páginas. Elas estão todas aqui no final, nesse glossário. E isso dá um contexto bem legal. Por exemplo, na página 99 é mencionado um personagem chamado Wild Bill Hickok. Wild Bill Hickok. Quem que é? Você vem aqui no glossário e você aprende quem que é esse cara. É mencionada a Batalha de Gettysburg, que foi uma batalha que ocorreu na Guerra Civil. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Você vem aqui no glossário e você lê. Então, o glossário eu achei bem legal, um bom trabalho da Panini por ter colocado, ou da DC se tiver no original, né? Só fica aí de aviso o deslize que tem, que é o corte das páginas que tá um pouquinho estranho. Não acho que tá certo isso aqui. Mas é uma HQ muito legal, se você gosta de faroeste associado com sobrenatural, e mais importante, se você gosta dessa trecheira, isso aqui parece um filme da Troma, sabe aqueles filmes, o Vingador Tóxico, Toxic Avenger? É bem no estilo disso aqui. Então se você gosta disso, vai fundo nessa HQ aqui, que ela é bem legal. Eu gostei bastante. Mas não é pra qualquer um. Leitor de Tex passa longe dessa HQ aqui, a não ser que você goste dessas coisas que eu falei, porque é um faroeste bem longe de Tex. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, que é com a sua inscrição, os seus comentários, as suas curtidas, que eu vou trazer mais vídeos pra gente interagir. Eu faço isso pela interação, então deixa um comentário aí, que eu vou responder. E se liga no Batatinha Comics aí nos próximos dias e semanas para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!